Vamos parar de fingir. Você sabe que não foi uma sopa de morcego. A estrutura genética desse vírus tem uma assinatura digital chamada sítio de clivagem de furina. Isso não existe na natureza. O que fizeram em Wuhan com dinheiro americano chama-se ganho de função. Eles pegaram um vírus animal e o transformaram numa arma capaz de invadir células humanas. O objetivo não era saúde, era criar o agente perfeito de disseminação. E qual é a munição dessa arma? A proteína Spike. A mesma proteína que foi fabricada no laboratório. É a mesma que o seu corpo foi forçado a produzir milhões de vezes depois da solução que te venderam. Eles sabiam que isso daria errado, por isso tentaram esconder as provas. Você ouviu direito. A FDA e a Pfizer queriam liberar os documentos dos testes apenas no ano de 2096. Mas um juiz federal no Texas disse não e obrigou a liberação imediata. E o que estava lá dentro? Pesadelo. Eles juraram que ficava no braço. Mentira. Os documentos mostram que em 48 horas a proteína se espalha pelo corpo todo, acumulando no fígado, no baço e principalmente nos ovários. Eles listaram mais de 1.200 efeitos colaterais. Jovens saudáveis com o coração inchado como se fossem idosos. Sangue engrossando e criando coágulos. Pessoas perdendo o movimento das pernas. E o mais cruel, mulheres grávidas perdendo seus bebês. Eles sabiam de tudo isso antes da primeira dose. Mas o lucro falou mais alto. Trataram o infarto de crianças como efeito aceitável. Se você sente que sua saúde nunca mais foi a mesma desde 2021, agora você sabe o motivo. E sabe por que eles não tiveram medo de fazer isso? Porque eles têm uma licença para matar assinada pelo seu governo. Vamos parar de fingir. Você sabe que não foi uma sopa de morcego. A estrutura genética desse vírus tem uma assinatura digital chamada sítio de clivagem de furina. Isso não existe na natureza. O que fizeram em Wuhan com dinheiro americano chama-se ganho de função. Eles pegaram um vírus animal e o transformaram numa arma capaz de invadir células humanas. O objetivo não era saúde, era criar o agente perfeito de disseminação. E qual é a munição dessa arma? A proteína Spike. A mesma proteína que foi fabricada no laboratório. É a mesma que o seu corpo foi forçado a produzir milhões de vezes depois da solução que te venderam. Eles sabiam que isso daria errado, por isso tentaram esconder as provas. Você ouviu direito. A FDA e a Pfizer queriam liberar os documentos dos testes apenas no ano de 2096. Mas um juiz federal no Texas disse não e obrigou a liberação imediata. E o que estava lá dentro? Pesadelo. Eles juraram que ficava no braço. Mentira. Os documentos mostram que em 48 horas a proteína se espalha pelo corpo todo, acumulando no fígado, no baço e principalmente nos ovários. Eles listaram mais de 1.200 efeitos colaterais. Jovens saudáveis com o coração inchado como se fossem idosos. Sangue engrossando e criando coágulos. Pessoas perdendo o movimento das pernas. E o mais cruel, mulheres grávidas perdendo seus bebês. Eles sabiam de tudo isso antes da primeira dose. Mas o lucro falou mais alto. Trataram o infarto de crianças como efeito aceitável. Se você sente que sua saúde nunca mais foi a mesma desde 2021, agora você sabe o motivo. E sabe por que eles não tiveram medo de fazer isso? Porque eles têm uma licença para matar assinada pelo seu governo.